Vamos começar com uma oração e um cântico, aí logo em seguida nós temos a mensagem, depois tentamos cantar mais 2 cânticos se der tempo. Pai bendito, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus criador de todas as coisas, graças te damos, Senhor Deus, por mais esse dia de vida, graças te damos pelo privilégio de estarmos vivos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia, nos provendo o necessário, e somos gratos por isso. Que possamos estar enxergando as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, enxergado tudo que o Senhor tem feito de bom, e que possamos estar levando nossas ansiedades, Senhor Deus, e preocupações diante de Ti, para que o Senhor nos auxilie e nos ajude na melhor solução. Graças te damos por tudo, abençoe a Tua igreja onde estiver reunida, abençoe cada irmão que está participando, aqueles que vão precisar trabalhar ou aqueles que vão ficar em suas casas, mas que o Senhor possa estar protegendo a todos e que possamos estar tendo atitudes conscientes para proteger uns aos outros. Graças te damos por tudo, é isso que eu lhe peço e agradeço, no precioso seu Filho Jesus Cristo. Amém. Todos estão vendo? Não, Felipe, não está Deixa eu compartilhado. compartilhar, então. Deixa eu compartilhar. Ok, agora sim. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Amém. Depois da mensagem nós podemos cantar outros 2 hinos. Vamos cantar. Sérgio, quando você quiser, então. Fique à Tá vontade. bom. Bom dia, pessoal. Eu vou tentar compartilhar a tela. Se não der, a gente vai... Google Drive, tá. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, tudo bem. A gente vai falando, vocês vão me aguentando. Vamos ver se aqui vai. Aí, Otávio, você vai me direcionando, tá? Porque acho que ele está abrindo outra coisa. Então, vamos lá. Screen. Ainda não compartilhado. Não. Não. Não, realmente não, Sérgio. Tá, vamos tentar. Vou tentar a última vez. Ok, fica. Tá, agora aparece. Zoom. Foi, não? Acho que não, né? Não, ainda não. Tá, bom, eu vou começar porque a gente não perde tempo e aí a gente tenta... Bom, se alguém precisar, eu passo os slides, tá? Alguém já ouviu falar de um sujeito chamado Tony Dungy? Eu imagino que não. Eu vou tentar falar rapidinho sobre ele. O Tony Dungy, ele foi... Eu acho que eu vou abrir meu Zoom aqui, que eu acho que travou. Acho que você vai ter que me ajudar aqui. Você ainda está ativo. Tá. É que acho que ele vai compartilhar. Vamos ver agora.
Porque acho que eu não estou conseguindo agora liberar meu áudio. Iniciando o compartilhamento de tela. Ele está em modo de tela cheia, ele está dizendo aqui. Foi? Somente dizendo que está iniciando o Tá. compartilhamento, mas não entrou nada. Bom, então eu vou falar porque acho que eu não consegui habilitar nem o vídeo nem a tela. Se vocês tiverem paciência e a sorte de não me ver. O Tony Dungy, ele foi um técnico de futebol americano que teve algumas coisas muito interessantes. Tá? Ele foi o primeiro técnico negro a ganhar um Super Bowl, futebol americano. Tá? Não é um esporte que eu sou muito fã, mas eu acabei acompanhando a história dele. E ele, de fato, foi o primeiro técnico negro a ganhar um Super Bowl, uma final de campeonato de futebol americano. Ele foi a terceira pessoa a ganhar um título como jogador e como treinador da NFL. E ele foi o primeiro treinador a ganhar de todos os times da liga. Mas, além disso, ele tinha algumas crenças. E ele escreveu alguns livros. O mais interessante, depois eu posso passar, eu acho que vale muito a pena ler, pessoal, chama Fora do Comum, tá? Ele explica um pouquinho a trajetória dele, alguns problemas que ele teve na infância, um problema que ele teve muito sério com o filho, que se suicidou, mas ele tinha algumas crenças muito importantes. A primeira delas ele acreditava em Deus. A segunda ele de fato acreditava em Jesus. E a terceira, ele acreditava nos hábitos. Ele ganhou o campeonato de Super Bowl, né, de futebol americano, porque ele tinha essa crença nos hábitos. E é um pouco disso que eu quero falar hoje, tá? De hábitos. Lucas 4:16 diz o seguinte: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Além dessa passagem, tem uma série de outras que mostram Jesus entrando nas sinagogas. Eu vou ler mais uma passagem, que é Marcos 6:46. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Marcos 6:46. E aí eu tenho na apresentação uma série de outras passagens onde Jesus aparece orando e muitas dessas vezes ele está orando sozinho. O que isso quer dizer? Que Jesus tinha seus hábitos. Entre eles, o hábito de orar. Entre eles, o hábito de congregar. E se você olhar a história de Jesus, você vai ver uma série de coisas que ele fazia repetidas vezes. E aí a minha primeira pergunta para a gente meditar hoje: quais eram os hábitos de Jesus? Vocês conseguem, meus irmãos, enxergar na Bíblia quais eram esses hábitos? Que coisas Jesus fazia de forma quase sistemática e constante? Essa é a primeira reflexão que eu quero incentivar todos aqui a fazerem. Tem um palestrante, e ele é um mentor de negócios, mas ele também, curiosamente, acredita em Deus. Então, muitas das coisas que ele fala, ele tenta até um embasamento bíblico. E ele tem uma frase que diz: a sua obsessão se torna a sua possessão. Ou seja, aquilo pelo qual você é obcecado te torna sua possessão, ou seja, aquele que te possui. E aí eu queria citar a terceira passagem. A gente viu aquelas duas passagens mostrando Jesus. Uma delas é o hábito de Jesus ir para a sinagoga, a outra era o hábito de orar e muitas vezes se retirar para orar. E essa é a terceira passagem, Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então eu peguei aquele gancho daquela frase: a sua obsessão se torna a sua possessão. Na maioria das vezes, nós somos o resultado daquilo que nós aprendemos, pensamos e praticamos. Essa passagem de Colossenses, e aí tem uma série de outras passagens na Bíblia, ela nos diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, de novo,
eu queria recapitular. Eu falei do Tony Dungy porque ele acreditava em Deus, ele acreditava em Jesus, mas ele acreditava no poder do hábito. Como ele conseguiu ganhar aquele campeonato de futebol americano, como ele conseguiu ser o primeiro negro técnico a vencer, como ele conseguiu treinar o seu time para ganhar de todos os times da liga. Ele foi o único treinador, o primeiro e até o momento acho que o único treinador que ganhou de todos os times da liga. Ele acreditava nos hábitos. Então, para ele, para o Tony Dungy, se você calibrasse e controlasse e criasse hábitos, você conseguiria fazer as coisas mais rápido até do que se você pensasse nisso. Então, essa era a crença dele para o esporte. Quando a gente olha os hábitos de Jesus, quando a gente olha o que a Bíblia nos diz, quando a gente olha uma série de passagens como essa, pensar nas coisas lá do alto, o que a gente está dizendo? A gente está comparando. O que essa passagem está dizendo? Não pensa no que está aqui. Começa a pensar no que está lá. Muitas vezes, nós somos dominados pelas coisas ruins que nos cercam. Nossos hábitos começam a tomar conta da nossa vida de certa forma que eles se tornam vícios. O que é um vício? Nada mais é do que um hábito que passa a controlar a gente e a gente já não controla mais. Então, essa é uma das definições de vício. Eu tenho um trecho, e óbvio, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou tentar citar, que diz o seguinte: posso ser seu mais severo senhor, te escravizar, te dar sofrimento, miséria, choro e frustração. Posso ser também seu melhor escravo, te servir e te fazer crescer, te dar entendimento e sabedoria, satisfação e recompensa. Quem sou eu? Seu hábito. Então, os hábitos são parte importante da nossa vida, são mecanismos que nos ajudam a ter uma melhor performance. Por exemplo, quando a gente está dirigindo um carro com marcha, na primeira vez que a gente vai dirigir, é um sofrimento muito grande. Na segunda, na terceira, a gente vai melhorando. Até que pisar na embreagem, tirar o pé do acelerador, mudar a marcha, encaixar a marcha da maneira correta, passa a ser um hábito. Uma vez que isso vira um hábito, o que acontece? A gente pode conversar com a pessoa do lado, muitas pessoas até aproveitam para usar o celular nessa hora. Mas uma vez que se torna um hábito, é muito mais fácil de ser manejado. Isso são essa é a importância do hábito na nossa vida. Ele vai ajudar a gente a desenvolver certas coisas de forma automática. Como dirigir, como trocar a marcha do carro, e uma série de outras coisas. Quando a gente escova o dente, por exemplo, na primeira vez é mais chato. Os nossos pais normalmente nos ajudam. Com o tempo, nós passamos a fazer isso sozinho. E aí, às vezes, dá para escovar o dente, dá para falar no celular, dá para arrumar o cabelo e uma série de outras coisas. Então, esse poema que eu li, o hábito, pode ser o nosso Senhor mais severo, pode nos escravizar, nos dar sofrimento, miséria, choro e frustração. Por outro lado, esse mesmo hábito, ele pode ser o nosso melhor escravo, pode nos servir, pode nos fazer crescer, pode nos dar entendimento, sabedoria, satisfação e recompensa. E aí, a minha segunda pergunta e a segunda reflexão. Que hábitos você tem cultivado nesses tempos atuais? Muitas pessoas acabam ficando em casa e se deixam levar por notícias ruins, se deixam levar por toda a situação, enfim, que não é uma situação confortável nem agradável para 99,9% das pessoas do mundo, em princípio. Quando nós desenvolvemos, e principalmente numa situação como essa, bons hábitos, quando nós cultivamos esses bons hábitos, nós nos protegemos, de certa forma, de tudo que acontece. Eu tenho um hábito que eu não vou falar de mim, tá? Se alguém quiser depois questionar, e eu estou tentando desenvolver esse hábito, falar menos de mim e tentar ouvir mais e prestar mais atenção em outras pessoas. Mas eu consegui desenvolver alguns hábitos nesse período e de um ano para cá eu tenho trabalhado nesse processo. Aí a minha pergunta é, que hábitos você tem? Você tem, por exemplo, o hábito de ligar a notícia
e ficar vendo por horas, isso te faz bem? Será que esse é um bom hábito? Você tem o hábito de ler? Você desenvolveu isso uma vez que, de repente, você não está trabalhando e está mais tempo em casa? Então, que hábitos você tem cultivado nesses tempos atuais? A terceira reflexão: que hábitos nós encontramos, não só em Jesus, mas nos apóstolos e nos personagens bíblicos que nos aproximam de Deus? Esse é um bom estudo da Bíblia, que pode ser explorado em outros devocionais, em aulas, em cultos, em pregações, em uma série de coisas, mas pode ser desenvolvido individualmente. Que hábitos os personagens da Bíblia têm? Que hábitos Jesus desenvolveu durante a sua passagem aqui carnal na Terra, né? E que outros hábitos os apóstolos, Paulo, Filipe, aqueles primeiros servos da igreja tiveram que podem nos servir para aproximar a Deus. Então, essas são as três reflexões que eu queria trazer hoje. E aí eu queria só terminar com algumas dicas, tá? Para que você desenvolva bons hábitos. Eu não perguntei para o Walter, mas eu assisti o finalzinho da aula dele e ele estava comentando de um sujeito que pregava para as flores. Uma vez que ele tinha dificuldade, né, para pregar para as pessoas, ele pregava para as flores. A gente pode desenvolver uma série de hábitos. Então eu queria dar algumas dicas, tá? A primeira dica é o cultivo. Você intencionalmente desenvolver um hábito. Da mesma forma que uma planta, você precisa semear, regar e colher os frutos. Então, uma dica é cultiva bons hábitos de forma intencional. Você pode direcionar, fazer uma lista, por exemplo, essa semana eu quero desenvolver um hábito novo, de fazer exercício, por exemplo. Tá? Então, você cultiva isso. Você não vai correr uma maratona no primeiro dia. Você vai fazer isso gradativamente. Eu quero acordar mais cedo. Então, o Walter até brincou, né, dos 5 minutos. Mas é uma boa forma de começar. Você coloca o teu despertador 5 minutos antes na primeira semana. Na segunda, você coloca mais 5 minutos, e mais 5 minutos, mais 5 minutos. Isso não vai ser tão radical num primeiro momento. A segunda coisa é você substituir hábitos que você acha que não te fazem bem, ou que você sabe que não te fazem bem. Por exemplo, comer muito antes de dormir pode atrapalhar o seu sono. Então você vai substituir a sua refeição mais pesada por uma refeição mais leve. Ou você vai trocar o horário, você vai continuar com aquele hábito de comer à noite. Mas você, por exemplo, pode trocar o horário. Ou você pode realmente substituir um hábito. Por exemplo, eu tenho mania de roer as unhas. Começa a trocar o hábito de roer as unhas por colocar luvas. Dificilmente você vai conseguir roer suas unhas. Então, você substituir um hábito pelo outro é uma boa dica. Tá? E você cria rotina. Por quê? Rotina não é hábito. A rotina vai te ajudar a desenvolver um hábito. O que é uma rotina? É quando você programa determinadas ações durante o seu dia. Elas podem gerar novos hábitos, elas podem gerar uma substituição, elas podem te ajudar no cultivo, mas as rotinas são programas que você estabelece e que vão te ajudar no seu dia a dia. A partir das rotinas é que você cria novos hábitos. Como? Eu quero trocar a mão que eu escovo o dente. Então, em vez de colocar a sua escova no lado direito, você pode colocar ela sempre no lado esquerdo da pia no dia anterior. Essa é uma rotina que você cria para te ajudar no hábito no dia seguinte. Tá? Então, essas são algumas dicas para que a gente desenvolva hábitos saudáveis e, principalmente, hábitos espirituais, como ler a Bíblia todo dia, como orar, como, enfim, fazer uma série de outras coisas. E aí fica a última dica. Quem tiver interesse, existe um livro chamado O Poder do Hábito. É bem interessante, ele vai tratar de vários casos, enfim, e mostrar um pouquinho sobre isso. Tem um outro livro que eu acho que tem em português, que é deve ser alguma coisa do tipo O Poder da Força de Vontade. Tá? Depois, se alguém quiser, me manda mensagem.
Bom, meus irmãos, é isso. Obrigado de novo pela paciência de vocês. Que nós possamos, nesse período, desenvolver hábitos que vão nos ajudar, vão nos proteger, vão nos aproximar de Deus. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Dá mais 2 hinos. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu acho que travou a conexão. Fique Voltou. quieto e saiba, eu sou caminho, a verdade, o caminho, a verdade, a luz em ti, Senhor, seguro estou em ti, Senhor, seguro estou em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e eu sou Deus. Amém? Vamos ter mais um hino antes da oração. Lua em mim, Senhor, a tua graça. Lua em mim, Senhor, o teu amor, a tua vida. Flui em mim, Senhor, o teu perdão, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida. Amém. Amém. Eu vou fazer a oração final para encerrar. Não combinei com ninguém. Vou fazer a oração final para encerrar o devocional desta manhã. Oremos então. Querido Pai, nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, sempre agradecendo, Senhor, todos os dias agradecendo a oportunidade de estarmos abrindo os olhos, de poder sair da cama, de poder, Senhor, iniciar as nossas atividades, já pensando em Ti, já pensando na Tua palavra, já pensando na mensagem que será dita, já pensando, Senhor, principalmente no conteúdo disto, no reflexo que isso vai fazer em nosso dia a dia, no resultado que isso terá, Senhor,
enquanto estivermos pensando, enquanto estivermos orando, enquanto estivermos voltados a Ti. Que seja este um dos hábitos, uma das rotinas mais saudáveis que tenhamos em todos os dias, Senhor. Orar a Ti, pedir, Senhor, agradecer, Senhor, todos os dias, porque sabemos que somos privilegiados por sermos Seu povo, Senhor, por sermos santos a partir da morte de Cristo, que nos tirou o pecado. Esteja com cada um de nós, em cada atividade, durante o dia, durante esse restante de semana, Senhor. Esteja com cada pessoa que está no trabalho, à frente, na saúde, que está enfrentando de frente, Senhor, esse problema. Protege, Senhor, esteja com a Aline que volta ao trabalho, esteja com o Jorge que está saindo do trabalho, esteja com as pessoas que têm qualquer dificuldade, qualquer problema, esteja com todos os pedidos que são feitos no nosso grupo, Senhor. O Senhor sabe as necessidades de cada um. Esteja com todas as pessoas que não puderam participar deste devocional, que também estejam voltados a Ti, que de qualquer forma estejam de alguma forma ligados a Ti através de Cristo, Senhor. Nós pedimos também que dê um pouco de clareza, um pouco de entendimento para cada um de nós durante esses tempos de isolamento, esses tempos de reclusão, Senhor. Nos dê paciência, nos dê tranquilidade, mas principalmente nos dê ânimo para manter o nosso espírito sempre voltado a Ti, para nos manter fortalecidos principalmente na Sua palavra. Em nome de Cristo, que por nós morreu, que nos tirou o pecado e que nos aguarda junto de Ti, que pedimos e agradecemos. Amém.